Vou ler hoje o terceiro dia, na página 29, o terceiro dia do livro Criança Querida. Então, o terceiro dia. Bom dia alegre. Preparação para uma postura calma para dizer o verso inicial. B. Harmonização. Como no dia anterior, cante e exercite a lateralidade e a organização espacial, repetindo os mesmos versos várias vezes. Termine esta parte com o verso: obrigado, terra, por me sustentar. Obrigado, sol, por me iluminar. Pronto, já estou para trabalhar. C. Trabalho com matéria. Então, você vê que segue sempre essa ordem. Tem o bom dia, o verso inicial. Eu gosto de fazer o verso inicial depois de tudo isso, depois do ritmo todo, né, da harmonização e tudo mais, porque aí eu falo obrigado, terra, pronto, estou para trabalhar, e faço o verso. Aí está todo mundo quietinho, pronto, preparado. Eu gosto de fazer o verso nessa hora. Peraí. Caiu aqui o... O Valquíria, então, de novo, fala para mim, primeiro a... O bom dia, né? O bom dia. Bom dia. E aqui ele propõe o verso inicial. Você fala o bom dia, né? Porque tem o bom dia que você está na porta, né? Isso é bem importante. O bom dia que você está na mão mesmo, né? Dando a mão para a criança, embora isso esteja completamente fora de moda, né? Mas é uma forma de educação. Você já está educando, dando um hábito para a criança de cumprimentar, né? E olho no olho, né? Você não força nada, mas, né? A criança vai indo, ela se habitua a olhar no seu olho para dizer bom dia, né? E aí o que eles propõem aqui é o verso inicial. Eu faço todo o ritmo primeiro, que é a harmonização. Então ele fala como no dia anterior, que é aquela coisa do que a gente chama de orientação espacial. Mãos para cima, mãos para baixo. Você pode criar, né? Cria uma musiquinha, mas dando essa orientação, porque assim parece muito simples para nós, mas eles ainda não sabem o que é para cima, para baixo. E isso tudo vai ajudar na alfabetização. Sabe, assim, na escrita vem de cima para baixo, depois faz assim, então isso tudo vai ajudar, né? E também na lateralidade, né? Mão direita. E aí, quando você vai fazer mão direita, mão esquerda, você fica de costa, porque senão ele vai te espelhar e vai aprender errado, né? E isso com 7 anos, porque com 7 anos que está chegando a lateralidade, antes não. Eu vejo essas coisas de Instagram que dá dó de ver, né? As mães exibindo toda contente. Qual que é a mãe? Se a mão direita é essa, o pé de criança com 1 ano e meio, 2 anos, mão direita é essa, o pé direito é esse. E assim, exibindo tal, mas não sabe que não é isso, né? A criança pode até decorar, ela vai se esforçar, vai agradar, mas não é, né? Está adiantando a criança, mas cada um com o seu cada um, né? E aí vem a parte da harmonização que você faz, né? Os exercícios de lateralidade, organização espacial, e sempre tem os de dicção, né? Dependendo da matéria que você está dando, você vai fazer um verso, né? Sempre tem um verso, um poema que você fala. E aí, obrigado, terra, por nos sustentar. E aí, nessa hora, eu falo o verso, né? E depois do verso, aí todo mundo senta, e aí sempre tem um diálogo, que é sempre uma recordação do dia anterior, do que você fez no dia anterior. No caso do fim de semana, você pode aproveitar para falar o que vocês fizeram no fim de semana, né? E quando é uma mudança de época, você vai mudar de época, quando chega no final da época, você fala, o que nós aprendemos essa época toda? Quando você retoma a época, o que a gente aprendeu? Então, você vai entrar, saiu de português, vai entrar em matemática. O que nós fizemos na época de matemática? Então, você sempre retoma, tem sempre essa recordação, né? Então, recordação. Lembre as linhas retas e curvas que os alunos viram na sala, em vários objetos e que formaram caminhando. Lembre as imagens que você usou em historinha ou relato para motivação. Convide alguns alunos para desenhar linhas retas e curvas no ar, no quadro negro, e nomeá-las sempre com uma frase inteira, assim: eu faço uma linha reta,
eu faço uma linha curva no ar, eu faço uma linha curva no chão, uma linha curva na mesa. E eu fiz um dia desse, e foi bem interessante, porque tinha um menino que a professora, eu substituí ela, né? Ela tinha me falado que ele estava com muita dificuldade de fazer o desenho de formas, né? E aí ela faltou, eu dei aula para ele, pus ele na minha sala, e eu dei o desenho de formas, e assim, não só eu fiz andar cada, né? Então, você anda uma linha reta no chão, anda uma linha curva e tal. Depois eu pus uma fila de cadeira, um atrás do outro, e aí eu desenhava nas costas. E esse passava para o outro, que passava para o outro, que passava para o outro, né? Até chegar lá na frente. E aí, então, a coisa do tato, sabe? E aí era muito interessante, porque ele falava assim, depois que eu fiz isso, quando eu desenhei na lousa, ele falou, esse aqui é aquele que a gente fez nas costas. Então, ele tem aquilo internalizado, sabe? No corpo mesmo, sabe? Foi bem legal, assim. Aí aquela criança que tinha dificuldade fez direitinho, porque ele não tinha muito noção que ela me falou, ela tá dando o simétrico, né? Porque quando a criança faz 8 anos, aí a gente dá bastante exercício desse tipo, de simetria, tá? Criança de 8 anos, ela está bem no exercício de simetria, e você pode usar e abusar da simetria, né? Pode fazer assim, pode fazer como é que fala? E sempre com retas e curvas, mas você pode fazer simetria de tudo quanto é tipo quando tá com 8 anos, tá? O Valquíria no chão, assim, a reta e a curva você faz com fita? Não, faz ele andar. Ele anda uma linha Ah, reta. tá. Aí, no meu Nada caso, de como a minha sala marcar tem assim o chão. como a minha sala tem pisos, eles pegam uma linha do piso, entendeu? Mas não precisa Sim. necessariamente, e você pode aproveitar para trabalhar o equilíbrio, você fala para eles assim, anda com o pé logo depois do outro, porque isso daí é um treino de exercício, né? Todo mundo titubear, mas isso é um exercício e tanto, é importante eles terem... O equilíbrio faz parte do aprendizado. Para a criança que vai sentar na cadeira e ficar quieta, entendeu? Ela tem que ter um bom equilíbrio, porque aquela que sabe que não para, que fica mexendo, tal, na verdade está denotando que tem um equilíbrio a ser trabalhado. Quando eles ficam girando, sabe criança pequena que fica girando, 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 que às vezes a gente fala, Sim. para com isso, deixa girar, porque eles estão treinando. É, e você vê que depois, com 7, 8 anos, você vê que a criança que fica assim, faltou naquele primeiro setênio, né? Todo esse movimento, né? Exatamente, exatamente. Eu estou para dar uma palestra de 4 sentidos faz tempo, né? E eu não dei ainda, É, né? Vamos ver se eu consigo preparar, porque um dos sentidos que precisa trabalhar muito é o equilíbrio. É muito importante o equilíbrio. então, não precisa marcar o chão, nem a linha reta, Não, nem a não. curva. Inclusive, Você eles falou vão para eles fazerem. inventando, eles vão inventando. Tem um que fez a linha reta assim, deu a volta por trás da mesa dos outros, tal. Tá bom, deixa eu inventar, né? A linha curva, né? Fez um monte de coisa. É, e isso já Mas no, já com 7 anos, no primeiro ano. 7 anos no primeiro ano. É. E toda a primeira época, são 15 dias, as épocas geralmente são de 4 semanas, mas a primeira época de alfabetização é desenho de formas, é só desenho de formas, todo dia, Ah, tá. tá? E depois, se você E você faz esse conseguir, desenho com o corpo e com a mão depois. com a mão, aí você vai chegando. Primeiro você começa assim, olha na sala, o que que é linha reta? Ali é reto, o quadro é reto, a porta é reta, a janela é reta, eles começam, a carteira é reta, eles começam a ver tudo. Aí depois você vai falar, o que que é curvo? Aí eles vão procurar o que que é curva, tem curva aqui, ali e tal. Aí você vai fazer, né? Então, eu vou fazer uma linha reta com o dedo no ar. Eu estou fazendo É, uma linha reta com o dedo no ar. Aí faz com o dedo no ar, aí eu brinco, faz com o nariz, sabe assim, faz com a língua, que exercitar a língua também é um bom trabalho, entendeu? Faz com o olho, sabe? Com o olho, ou a reta assim, né? Para um lado, para o outro, né? Exercita com a ponta do nariz, sabe? Então, brinca com, sei. com o corpo todo. É uma coisa que eu não fiz ainda, que pode ser muito legal, faz uma reta com o corpo, né? Aí depois faz uma curva com o corpo, vai, né? Cortar o É, corpo, né? Então dá muita coisa para fazer e usa muito o corpo, usa muito o corpo.
E aí, se eles incorporam a coisa, e na hora que Isso que eu vai ia falar, o fazer, aprendizado trazido para o corpo, você nunca mais esquece, né? exatamente, está no corpo, né? Está no corpo. É, É por isso que a aula que a criança fica sentada, 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 o aprendizado fica só aqui, né? É não muito, aprende. sabe? Pode até aprender, mas é aquela coisa morta, sabe? Assim, não é vivo, sabe? É, Aquela coisa é, morta, né? mas realmente só do intelecto, assim, é difícil a aprendizagem, né? Você Sim, não traz sim, para o sentir e para o corpo, né? exatamente. O sentir e o querer tem que trazer, né? E então, por último, vai ser com o Ah, giz. com o giz, mas aí, mesmo com o giz, você ainda pega o giz, segura, né? Fala para ele segurar o giz. Esse eu estou falando de toquinho, mas é o de bastão, É, tá? E tá. você e faz assim, sabe, assim, no caderno, mas não traça ainda, entendeu? Então, eu estou fazendo uma linha reta com o giz no ar, ainda sem Sim. traçar, porque aí não tem como errar, né? Aí um É, detalhe que parece bobagem, mas você precisa explicar para a criança. Então, por exemplo, você tá lá no quadro negro, né? E aí ele vai desenhar, por exemplo, este aqui, tá? Aí você certo. fala para ele: esse é aqui, o outro é aqui, o outro é aqui. Porque ele tem um quadro lá e tem um papel aqui, não é tão simples, tão óbvio dele entender. Então, ele pode fazer tudo aqui nesse canto, entendeu? Pode fazer tudo embaixo ou tudo em cima. Então, a princípio, você mostra para ele: esse é aqui, e esse é aqui, e depois aqui. Mostra para ele no papel, ele não sabe isso ainda, ele também precisa aprender como segurar o lápis, segurar direito. Existe uma pega de lápis que é a pega de lápis que é correta, né, do giz, né, dois dedos que seguram e esse dedo para trás, tá? Então, isso aqui não é, isso aqui não é. Você vê cada coisa, você vê. Então, tem uns que falam assim: ah, é meu jeito de escrever, porque é simples, é charmoso, é ser chique. Né? Não, assim, existe a maneira correta, é porque não está sabendo, sabe? Então, e assim, a princípio a criança vai falar: ah, para mim eu escrevo melhor assim, mas você pode aprender como fazer de outro jeito. Ah, mas para mim é mais fácil assim, mas faz difícil também, experimenta fazer difícil também, e porque tem uma maneira correta de segurar, né? E a gente tem que ensinar tudo que eles estão aprendendo, né? Tudo é novo. O Valquíria, assim, para ir no quadro, é o aluno que quer, ou a gente escolhe? Como que seria Sempre, isso? olha só, é importante que nessa idade eles tenham a história da autoridade amada, né? É, Eles amam a professora, por isso eles obedecem. Então, deixe isso sempre claro. Não que eles não possam ir no quadro, mas sempre é porque você autorizou, ou porque ah, você tá, pediu, entendeu? É livre, tá, sim, com a autoridade da professora, tá? entendi. Não Entendeu? precisa obrigar ninguém aí, mas Isso, com essa mas se a autoridade professora amada. possa ir no quadro, entendeu? Não é assim, simplesmente pega e vai. A minha turminha faz assim, depois que eu passei o exercício, um pouco antes da hora do lanche, tem um tempinho, eles adoram desenhar no quadro. Então, aí já não precisa pedir para mim, mas porque É, né, tá do no livre momento mesmo, livre, isso, né? Mas se está dentro da sala de aula, e aí então você quer, então vem desenhar no quadro, vem você, vem desenhar no quadro, vem escrever no quadro, né? Você chama um e tal, ou se eles quiserem, né? Professora, eu posso ir? Então eu posso ir. Sempre importante que eles terem clareza de que é você que dá a direção, né? Eu tá. tenho um que é assim, fala: não, eu não quero, não, eu não quero. Agora é hora da gente fazer isso, sabe? Assim, ele tem que entender que assim, não é que ele quer ou não quer, né? Tem hora que é Também não é hora, o que quer, né? sabe? Então, assim, não é você forçar nem ninguém, mas é hora de fazer a coisa, é hora disso ou não é hora disso, né? Você Então, sabe que eu até perguntei para uma outra professora, porque eu tô tendo assim também esses desafios, né? Apesar da gente só estar a Maria, o Miguel, que é da idade da Maria, e o Victor, que é de 4. Então, aí, tipo, na hora da roda rítmica, eu não quero. Aí eu não sabia como agir, tipo, se eu obrigava ou se eu deixava. olha, Aí se ela falou assim: você "Olha, eu faço assim, se você não quer participar, você senta e assiste,
ou então você participa da roda? Não, olha, tem uma coisa que é assim, na hora que você cria um ritmo e faz todos os dias do mesmo jeito, eles vêm, É, né? naturalmente, entendeu? E aí não dá muita atenção para aquele que não está querendo, porque o que você precisa Ah, centrar é tá. na roda. Quando você está inteira ali na roda, eles vêm. Então, eles estão dando um toque para você do que tá, onde você está precisando melhorar, Da minha entendeu? presença. Exatamente, a sua presença. Quando eles veem assim, eu estou inteira, que eu estou presente, eu estou pensando, né, naquela conta que eu não paguei, que eu preciso ir no banco, né, o marido vai chegar, eu tenho um almoço que ele vai fazer de almoço, né? A gente vai, a cabeça viaja, né? É, Mas presta atenção, quando eles estiverem, é incrível, é incrível. Eu lembro uma vez que eu estava dando aula e eu trouxe uma coisa bem concreta, né? Eram os caquis que a gente tinha colhido na época do outono, e era matemática. Então, ó, 3 caquis com 2 caquis, não sei o quê. Aí desenhei na lousa 3 caquis com 2 caquis, estava com a atenção inteira da criança. Aí, na hora que eu ia pôr os números, eu abstraí. Então, eu falei, então, 3 mais 2, eu vi a criançada. Eu falei, putz, olha só, entendeu? E é uma coisa incrível como que é sabe? nós, né? Tudo nós, né? Assim, tudo É, parte de nós. claro. É a autoeducação. O tempo inteiro você está aprendendo. O tempo inteiro você está aprendendo. E aí tem que olhar assim, quando eles estão dando um toque para você, se você não tá, sabe assim, se eles estiverem É, lá bagunçando, alguma coisa tá acontecendo, né? É claro que no começo tem o hábito, está chegando, está começando. Mas eu substituí a professora de jardim esses dias e foi muito bonitinho, porque a gente não conversou. Ela falou que eu ia substituí-la, nós combinamos naquele dia, mas eu não conversei com ela do ritmo. Chegou lá, eu não sabia qual era o ritmo dela. Aí eu comecei, olha, eu vou cantar a música que eu sei. Aí eles começaram a falar, não, tem assim, e começaram a falar o poema que ela fazia, né, do coelhinho. Só que aí eles não falam inteiro, eles precisam da referência da professora, né? E aí eu ia meio que repetindo com eles, aí um deles falou assim, tem uma lista ali, e era o papelzinho, o caderninho dela com a letra da música. Aí, assim, o tempo inteiro eles me corrigiram, sabe assim, me falaram como é que era para fazer, porque eles já pegaram o ritmo com ela, entendeu? Já pegaram é, o hábito e o vínculo com ela, isso é muito importante, na verdade é um feedback muito bom para ela, entendeu? e é Porque verdade, porque eu do primeiro dia que a gente começou em fevereiro para hoje eu sinto já uma outra conexão mesmo. isso, E isso. hoje, por exemplo, o Miguel, que nunca participa da roda, aí depois da roda a gente já fez a vivência musical, né? Que de segunda a gente faz a vivência musical, e aí ele cantou a música da borboleta, que a gente vinha cantando já umas 2 semanas para Páscoa, né? E eu não Aham. acreditei que ele sabia, porque ele nunca estava ali, sabe, prestando atenção, mas olha como é que tá. Estava ali o tempo todo, estava ali o tempo todo. É muito incrível, é É, muito incrível. E é é muito isso, assim, incrível eles mesmo. ensinam muito a gente sabe da gente mesmo através deles, sabe? É, E quando tem verdade. aqueles assim, como se você é uma turminha muito pequena, né? Mas aqueles assim que é uma, sabe, aquela pedra no sapato, quando chega de noite você se conecta com o anjo da guarda dele, entendeu? Sabe assim, reza para o anjo da guarda dele, porque ele é um professor seu, ali, ele está ali te ensinando muita coisa, muita coisa. Exatamente. Fantástico. Obrigado, querida. Bom, eu vou terminar de ler esse terceiro dia, porque é isso, nosso horário já foi. Mas é bom assim, quando traz dúvidas, É essas trocas, né? porque é assim que a gente vai vendo. Aprender mesmo. Então, vamos lá. Então, eu faço uma linha reta, eu faço uma linha curva no ar, no chão, na mesa, etc. Também, João desenha umas linhas retas no quadro negro. Isso é importante para estruturar a linguagem dos alunos. Então, introdução ao trabalho de hoje. Você pode falar da chuva, como ela cai do céu para a terra, mas depois destas chuvas torrenciais, volta a brilhar o sol e muitas vezes aparece um lindo arco-íris como uma ponte grande de um lado do céu até o outro. Com isso, você dirigiu o interesse e a imaginação dos alunos para retas verticais ou inclinadas e curvas em outras posições. Importante, não se desenha a chuva caindo, mas retas que correm em direção inclinada. Aqui, ó. Tá vendo?
inclinado, tá? Então, ó, tem vários tipos de retas, né, que você pode fazer, tá? Agora, ela dá vários exemplos, mas é um por dia, tá? Não dá, isso daí entra na alma dela e tem que assentar e chegar lá, né? Não é dar vários tipos de desenho por dia, tá? Ô, Valquíria, e deu certo o livro? Só te cortando de novo. Até O agora Criança não Querida? recebi resposta. Não recebeu, Não, né? não. Que ele falou, quer dizer, a resposta que ele me falou que eles iam lançar, mas que não era para agora, era para tipo setembro e tal. Mesmo assim, mesmo tendo mandado uma lista, não me deu resposta, né? Ah, Ainda tá. continua naquele. Então, eis aqui uns exemplos para o trabalho no caderno para este e os dias seguintes, ó, tá vendo? Que é esses outros aqui que ele deu. Aí, então, você faz com uma cor e depois você põe as outras cores. Eu costumo falar que eu vou vestir. Eu vou vestir agora, ou então dá um brilho, né? Você põe um amarelo assim, né? Para ficar bem bonito. E o belo, lembra, é muito importante o belo, tá? Tudo tem que ficar muito bonito. Então você fala para eles, olha, agora você capricha, que às vezes você desenha, né? Vai desenhar e não saiu como você queria, mas é que você vai de novo. Aí isso é importante. Não, nunca fazer assim, tá? Sempre de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Sempre isso começa, nunca vai e volta. Inclusive a criança que vai e volta, você no Extralesso a gente vê que é a criança que ela escolheu, começou a escolher muito cedo, antes de saber, sabe, assim, escolher, sabe, assim, foi dado para ela escolher muito cedo. Então, assim, aí você fala para ela, não, é de cima para baixo, e sempre pode dar imagem, é do céu para a terra, é do céu para a terra, sabe? Assim, Interessante, porque eu vou e volto. Agora, você falando, eu já me pensei em mim, que eu faço isso. Olha que coisa interessante de fazer escolha cedo. é, Cadê tudo é conectado, né? tudo é conectado, tudo é conectado. Bom, aí fala aqui, guardar o material, fazer a retrospectiva da aula e preparar a classe para a história. Então, guardar o material, isso é muito importante. Eles aprenderam. Você está com uma turma com 4 anos e até jardim, né? Sempre tem aquela coisa de preparar o material cantando, né? Isso era outra coisa que eles corrigiam para mim. Eu cantava, tá na hora de guardar os brinquedos no lugar. Aí fala, a Raíssa dança, a Raíssa canta. Tá na hora de guardar, os brinquedos vão dormir. Então, eles ensinavam como é que era. Mas aí guardam, entendeu? Porque já criaram hábitos. Guarda, você precisa só saber, então, esses daqui, fica aqui, porque eles vão guardar tudo de qualquer jeito, mas é mais importante do que eles guardarem direito, é o hábito deles estarem guardando. Então, é muito importante você estar criando esses hábitos. E aí depois Eu fala, já estou faz trazendo, inclusive agora, hoje em dia, estou trazendo isso. Eu canto isso. aquela tic-toc, bate o relógio, o que vamos fazer? É hora de guardar os brinquedos e todos recolher. E, e eles vão cantando. A Aline, essa que está, né, comigo, ela fala, Flávia, eles acordam de manhã cantando todas as músicas da roda, de lavar as mãos com Isso. água e sabão, cai a água da torneira, faz espuma com sabão. Para comer o meu lanchinho, eu vou lavar as minhas mãos. E falei, e eles ficam cantando direto. Isso, o que quer dizer? Uma coisa também que é importante você fazer o tom deles, entendeu? Você tem a voz grave como a minha, né? Mas É, procura entrar exatamente. no tom deles, entendeu? Mais fininho, né? Isso, procura entrar. Às vezes, assim, eu começo a cantar só para pegar o tom deles e aí para entrar no tom deles, sabe? É, para mim eu também tenho dificuldade, porque eu tenho minha voz no tom mais grave mesmo, mais Isso é rouca. grave, então a gente precisa aprender a dar uma afinadinha. É, Não é afinada, é fazer mais um tom mais agudo. agudinho, agudinho é a palavra.
Bom, aí fala aqui também fazer a retrospectiva da aula. Isso também é muito legal, porque assim, eles estão. Retrospectiva você faz ao contrário, né? Ah, então o que a gente está fazendo agora? A gente contou a história, e antes, quer dizer, ele faz aqui a retrospectiva, eu falei, preparar para a história, faz a retrospectiva antes da história. Mas eu prefiro quando termina a história, aí já está todo mundo ali naquele clima, né? Então, faz a retrospectiva. Então, a gente estava ouvindo história. E antes de ouvir história, a gente estava desenhando. E antes de desenhar, era a hora do recreio, a gente estava no parquinho. E antes do parquinho, era a hora do lanche. Antes do lanche, a gente fez linha reta. Você vai de trás para frente. Esse de trás para frente não só é um excelente exercício para a memória, como também ele trabalha o corpo etérico. O corpo etérico tem a ver com a memória. E o corpo etérico tem essa coisa do contrário, entendeu? Então você está o corpo etérico da criança com 7 anos, a partir dos 7 anos que começa a desenvolver o corpo etérico, no segundo setênio. Então os hábitos têm a ver com o segundo setênio, então é por isso que assim, escovar dente, segurar o lápis direito, dobrar os cadernos. Você precisa ensinar como é que dobra o caderno, como é que abre, como é que pega, porque eles não pegam, eles vão abrir uma página e vão escrever. E assim, que é a primeira página, depois vira, tal, tudo você vai ensinar e aí eles vão aprendendo, vão pegando o hábito. Então, todos os hábitos que você quiser que eles aprendam, é agora, O com 7 Valquíria, que anos. nem a Maria faz isso, ela, na hora do desenho livre, ela abre qualquer uma e vai desenhar. Eu já vou trazendo isso agora ou eu espero realmente a Já vivência traz sim, já de traz sim, atrás? já traz sim. Sem forçar nada, sem né? Mas É, assim, né? Então, ó, desenha tá, aqui, né? Porque isso você não está forçando nada, né? tá. Então, é isso. Aqui fala em preparar a classe para a história. Então, aí esses dias que eu dei aula na professora, ela tem o hábito, ela faz um círculo de cadeirinhas, né? E no meio põe um banquinho com a velinha, né? Para acender. E eu tenho um cantinho na minha sala que tem tapete e almofadas. Eu já gosto de colocar naquele cantinho a história, aquela coisa bem aconchegante, né? E alguns deitam, tá? Eu deixo, né? Quem quiser dorme com a história, pode ficar à vontade, eu deixo, né? Então, tem essa coisa do preparo da história. Há uma outra coisa, assim, quando não, eu canto, né, para começar a história, acendendo a vela, né? E isso vai trazendo né, um aquietar. Se não chegou, aí eu falo assim, agora o anjinho da história já chegou. Eu falo assim, né, agora o anjinho da história já chegou, então eu falo baixinho assim. Aliás, essa é uma excelente estratégia. Se tiver todo mundo falando alto, você fala bem baixinho. Que aí, eles estão imitando, entendeu? Eles imitam muito, né? Então, Nossa, e estratégia aliás, excelente mesmo, porque, nossa, é duro deles chegarem para a história e de isso. parar. Então, começa a cantar, sabe? Canta, né? Eu Acendendo a canto, vela, né? eu Você acendo a vela. faz esse e-mail. Se não chegar, o anjinho da história já chegou, né? E fala baixinho, porque aí tem uma, né? E assim, é Todo mundo vai parar você para que escutar. faz o clima, entendeu? É você que faz o clima, tenha essa clareza, tá? Que Sim, você assim, é uma obra de arte. Ali você é uma atriz, você tá, sabe, assim, tá atuando, você, né? Toda a aula é uma obra de arte, né? É você, é, da sua arte, que você está pondo ali, a arte da educação. Aliás, você viu que eu coloquei, eu postei uma pessoa que tá vendendo, está se desfazendo de 3 livros de antroposofia. ai, eu vi, menina. Você Eu viu? vou atrás para procurar, para comprar, quer dizer. Então, Eu vou é uma entrar em pessoa contato. daqui, é uma pessoa daqui. E aí ela até falou que entrou em contato, eu pus lá, e entrou em contato com ela uma tal de Fabiana, que eu não sei que Fabiana é essa, do Rio Grande do Sul, que falou que queria. Eu até estranhei, porque eu achei que era desse grupo, né? Porque tem gente do Rio É, Grande do Sul aqui, né? E aí eu mandei para a Fabiana, que eu conheço aqui do grupo, e ela respondeu que não é ela, não sei. Enfim, a princípio eu ficaria com arte de educação 2 que eu ah, tenho tá. xerocado, entendeu?
Mas os 3 ela faz por 80, se for vender separado, ela faz 30 cada um. Mas se alguém quiser 3, os 3, eu passo os 3. É que os outros 2 eu tenho, arte de educação 1, e o outro é o conhecimento iniciático, que não é de pedagogia, mas é do Steiner, né? Mas eu tenho ele também. Aí você vê se interessa agora, esse é um assim, que vale a pena estudar em grupo, porque ele é denso, arte de educação 1, mas é Eu bem acho que você legal. comentou já, inclusive, sobre ele, assim, que ele é, Isso, né? mas ele é bem importante, bem legal, assim, bem profundo, bem Sim, legal. Bom, vamos encerrar? vamos. Vamos. Então até a próxima. Até a Então é isso. próxima. Lembrando que Obrigada. não vai ter na próxima segunda, só na outra, tá bom? Tá Boa bom, noite. querida. Muito obrigada. Ótima noite. Bom Boa descanso. noite. Boa noite, Maria Fernanda. Boa noite a todos. Boa noite, Bianca. Boa noite, Giuseppe. Boa noite. Beijo, linda. Boa noite. Beijo.